castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, amados irmãos. Boa noite também àqueles que nos acompanham pela transmissão. Nós saudamos também a todos em seus lares e os convidamos, aqueles que puderem, obviamente, a estarem conosco aqui presencialmente, para que possam também adorar com a Igreja de Cristo reunida neste lugar. Saudamos também a presença dos nossos queridos visitantes, que Deus também os abençoe, sejam muito bem-vindos e que Deus abra também os seus entendimentos para que todos nós juntos possamos aprender da palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos para abrirmos em Mateus, no capítulo 5, nós leremos o versículo de número 4, que é a segunda bem-aventurança. Lembrando que nós estamos analisando os textos iniciais do Sermão do Monte, que começam exatamente com as chamadas bem-aventuranças. E hoje nós vamos iniciar a exposição desta segunda bem-aventurança, que está escrita aqui no verso 4 de Mateus 5. Então, quero convidar os irmãos para que leiamos juntos, Mateus 5, 4. Leiamos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mais uma vez. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Querido Deus, nós te agradecemos o privilégio de podermos nos reunir neste lugar para engrandecer o teu nome, para louvar o teu nome e exaltar a tua misericórdia, porque ela dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos salvou em Cristo e o Senhor então revelou a nós este grande mistério da salvação que o Senhor mesmo escolheu nos comunicar para que pudéssemos agora com os corações alegres, gratos, estarmos na Tua presença, cantando louvores ao Senhor, reconhecendo a nossa insignificância, como acabamos de fazer neste cântico que entoamos. Somos de fato pobres pecadores, carecemos do Senhor, nós precisamos de Ti. Ao olharmos para nós mesmos, não vislumbramos qualquer tipo de mérito, mas, ó Deus, olhando para o Senhor, nós vemos a imensidão de Tuas misericórdias, e por isso, ó Pai, juntamente com o salmista, nós também declaramos que o Senhor deve receber toda a nossa glória, todo o louvor, toda a honra, porque a Tua misericórdia dura para sempre. E, ó Pai, que o Senhor, portanto, agora nos fale aos corações mais uma vez, como o Senhor já tem feito ao longo dos anos da existência desta igreja. Que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai, e quando a Tua palavra for aberta neste lugar, que seja sempre, ó Deus, a palavra do Senhor, e não uma palavra humana a ser proferida, ó Deus, de modo que os nossos corações sejam preenchidos por este Espírito de Cristo, e deste modo, ó Pai, vivamos para a honra e glória do Senhor. Abençoe-nos, Pai, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, este texto fala sobre tristeza. E, obviamente, pregar sobre tristeza não é uma coisa alegre. Falar sobre condições que nos levam à tristeza é algo que talvez incomode os nossos corações. Afinal de contas, nós não gostamos de estar tristes, não gostamos de ficar tristes, e muito menos de permanecer tristes. Aliás, a permanência de um sentimento de tristeza, talvez, possa até mesmo indicar algo mais grave na condição de uma pessoa. E por isso, quando nós olhamos para alguém e percebemos que esta pessoa está triste, quase sempre nós reagimos tentando buscar uma explicação para isso. Qual é a causa de tanta tristeza? É claro que, em algumas situações, nós ficamos tristes por questões que são passageiras e que, obviamente,
são questões da nossa existência. Por exemplo, nós podemos ficar tristes porque talvez queríamos comprar algo, mas não deu. O dinheiro ficou curto, ou o preço aumentou, e talvez eu tenha que esperar um pouco, economizar um pouco mais, juntar um pouco mais, mas talvez eu fique triste por isso, porque eu queria dar de presente para alguém e não consegui. Talvez uma tristeza relacionada aos esportes, quando o nosso time perde, quando nós perdemos alguém de quem temos algum afeto, ou talvez tristezas mais profundas, como por exemplo a perda de um ente querido, de um esposo, esposa, filhos, pai, mãe. São tristezas que às vezes, muito embora passem, volta e meia, ela retorna ao coração e nos faz chorar. E há algumas tristezas ainda mais graves, que são aquelas tristezas causadas quase sempre pelas depressões, que são aquelas tristezas que aparentemente não têm uma explicação objetiva, uma explicação óbvia. E o indivíduo, ele se enterra num ambiente de desconforto e permanece naquele estado de tristeza, talvez por vários e vários dias, meses e até mesmo anos. E mergulhado nessa tristeza, talvez ele venha a tomar decisões que causarão tristeza nas outras pessoas. O fato é que nós, seres humanos, experimentamos em algum momento da vida algum episódio de tristeza. Todos nós aqui, obviamente, já choramos por algo que nos deixou incomodados, por algo que trouxe a nós tristeza. E a tristeza é, de fato, uma das experiências humanas mais presentes na vida do ser humano. É, quem sabe, a experiência de maior desconforto, porque quando nós olhamos para as condições que nos causam tristezas, quase sempre boa parte delas não depende muito da nossa atividade, da nossa ação, da nossa proatividade para resolvê-las. E é difícil lidar com tristezas. Mas, meus irmãos, este texto de que Jesus utilizou, estas palavras do Mestre, falam de uma tristeza ainda mais profunda e de uma tristeza muito mais significativa do que estas tristezas que nós poderíamos considerar como tristezas passageiras, ou quem sabe até mesmo como razões de tristezas que não deveriam ser até mesmo observadas por nós como tristezas de valor, como razões pelas quais nós deveríamos nos entristecer. Há tristezas equivocadas, há tristezas erradas, há tristezas que nos levam até mesmo a blasfemar contra Deus. Há tristezas pelas quais nós não deveríamos nos entristecer, porque são questões que muitas vezes revelam muito mais do que a tristeza verdadeira que Jesus está mencionando, mas uma tristeza pecaminosa, uma tristeza que de fato é uma tristeza que demonstra a dureza do nosso coração, que demonstra a nossa idolatria, que demonstra muitas vezes o foco de estarmos em lugares errados, colocando o nosso coração em coisas erradas. Por exemplo, há pessoas que ficam tristes porque elas não conseguem possuir aquilo que desejam. Obviamente, esta é uma tristeza equivocada, é uma tristeza que pode revelar algum tipo de pecado, porque talvez a pessoa esteja colocando o seu coração ou as razões da sua emoção noutro lugar que não seja Deus. E por isso, então, ela se entristece, e se entristece muitas vezes de maneira equivocada, demonstrando, como eu disse, os seus pecados. Há tristezas também que têm a ver com o nosso próprio ego. Às vezes há pessoas que ficam tristes, por exemplo, porque não receberam o devido louvor que elas entendiam ou pretendiam receber. Há pessoas que saem chateadas, tristes, porque o nome dela não foi mencionado, quem sabe, numa cerimônia, num evento que, ao ver dela, deveria ter sido mencionado.
há vários tipos de tristezas que não combinam com as tristezas santas, não combinam com a tristeza da qual o nosso Senhor Jesus Cristo está falando aqui neste texto. São tristezas erradas, são tristezas falsas, são tristezas que na verdade produzem um coração ainda mais idólatra, um coração ainda mais pecaminoso, um coração ainda mais voltado para si mesmo. E é por isso que as tristezas vãs, as tristezas erradas, as tristezas pecaminosas devem ser, meus irmãos, afastadas do nosso coração. Há algumas tristezas, por exemplo, que poderíamos chamar de tristezas falsas no âmbito da conversão. Por exemplo, nós temos o caso na Bíblia da tristeza de Judas. A tristeza de Judas foi uma tristeza que o levou ao desespero. Judas traiu o nosso Senhor Jesus Cristo, mas, curiosamente, Judas demonstrou uma tristeza diferente daquela tristeza evangélica, que é a tristeza que nós precisamos ter para alcançarmos a graça de Jesus. Judas esteve mais preocupado com o seu próprio nome, a sua própria honra, a sua própria glória. E por isso mesmo nós somos informados na palavra de Deus que Judas não se arrependeu de maneira como Deus quer que nós nos arrependamos. A tristeza de Judas o levou ao desespero. Mas segundo Atos, capítulo 11, verso 18, Lucas nos diz que a tristeza de Judas foi um arrependimento não para a vida, porque aquele arrependimento de Judas foi, na verdade, um grande remorso, porque o plano dele não deu certo. E às vezes nós também revelamos este tipo de tristeza, uma tristeza focada em nós, na nossa própria honra. E quando as coisas, de acordo com o nosso planejamento, não saem conforme a nossa vontade, nós nos entristecemos. Mas assim como Judas, esta tristeza que quase sempre toma o nosso coração, é uma tristeza enganadora, porque ela é uma tristeza hipócrita. É uma tristeza que mostra que nós estávamos muito mais preocupados conosco, com a nossa própria honra, com a nossa própria glória, do que com a glória de Deus, que foi exatamente o que aconteceu a Judas. Há um outro exemplo na Bíblia, que é o caso de Saul. Saul parecia estar triste em alguns momentos. Diz o texto de 1 Samuel 10:12, que ele às vezes se apresentava entre os profetas com um semblante entristecido. E ele pareceu, em alguns momentos, até demonstrar penitência, arrependimento, como por exemplo lá em 1 Samuel 15, 24, em que o texto diz, Saul dizendo a Samuel o seguinte: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, Samuel, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Ora, ao ouvirmos esta declaração de Saul, nós poderíamos pensar que ele de fato estava sendo sincero e estava, quem sabe, confessando o seu pecado. Mas é interessante que, seguindo o próprio texto do capítulo 15, lá no versículo 30 de 1 Samuel 15, nós lemos o seguinte, o mesmo Saul dizendo, pequei, mas ele acrescenta uma ressalva, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Repare que o foco de Saul, portanto, não estava na glória de Deus, mas estava nele próprio. A honra que ele desejava era uma honra para si mesmo. Portanto, ele minimizou o seu pecado para que parecesse um pecado menor, atribuiu o seu pecado a outros homens, dizendo, eu temi o povo. Mas no fundo, meus irmãos, é como se ele tivesse dito, eles queriam que eu ficasse com o despojo e eu não ousei agir de maneira diferente. A glória de Saul, portanto, estava nele. Um outro tipo de tristeza que pode parecer uma tristeza evangélica, mas não é aquela tristeza forçada. São aquelas lágrimas que algumas pessoas derramam, mas lágrimas como a nossa geração um pouco mais antiga conhecia como lágrimas de crocodilo,
São aquelas lágrimas falsas, hipócritas, aquelas lágrimas que, na verdade, não expressam nenhum tipo de descontentamento real pelo nosso comportamento, mas são lágrimas que aquela tristeza forçada, porque muitas vezes nós somos castigados por Deus, até mesmo pelas pessoas, nós somos castigados por Deus por meio das circunstâncias, e às vezes nós choramos. É aquela pessoa que mantém o seu pecado vivo, mas vem até nós chorando, derramando lágrimas e nos fazendo acreditar que de fato ela está arrependida do seu pecado, quando na verdade ela está apenas usando uma falácia de misericórdia para que você tenha pena dela, tenha dó dessa pessoa e a ajude de alguma maneira, mas ela nunca faz aquilo que deve fazer. É como aquela pessoa, por exemplo, que sempre pede a você orações pelo casamento, orações pela família, mas continua fazendo as mesmas coisas de antes, vivendo uma vida errada, vivendo uma vida distante do Senhor, e ela todos os dias: olha, pastor, ore pelo meu marido, porque o meu marido é assim, é assado. Sim, minha irmã, mas você atendeu ao conselho? É, pastor, é difícil. Deus não vai utilizar esta tristeza porque ela não é movida por arrependimento. Nós temos na Bíblia um exemplo assim, o exemplo de Caim. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 13, naquele episódio em que Caim, ele sofre porque o nome dele havia sido desonrado pelo próprio Deus em relação à sua oferta, em relação a Abel, ele diz assim: o meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Veja que, obviamente, Caim não poderia mesmo suportar o seu castigo, porque nenhum homem pode suportar o castigo de Deus sobre ele. Mas, no entanto, Caim em nenhum momento expressa a sua insignificância, ou até mesmo aproveitando a bem-aventurança anterior, em nenhum momento Caim se revela humilde de espírito, pobre de espírito, para buscar a solução em Deus, mas ele olha para si mesmo. Então, por isso, a Bíblia diz que o castigo dado a Caim foi um castigo que o perturbou durante toda a sua vida. Por isso, meus irmãos, lamentar por causa dos castigos, chorar por causa do medo do inferno, chorar por causa do medo da morte, chorar porque nós estamos vivendo alguma espécie de fase ruim na vida, sem o verdadeiro e genuíno retorno a Cristo, não vale absolutamente nada. Há outra tristeza também que é mencionada na Bíblia, que nós poderíamos chamar de tristeza externa. O que são essas tristezas externas? São aquelas pessoas que demonstram certo descontentamento com alguma situação, elas demonstram mudanças exteriores, mas os seus corações permanecem distantes do Senhor. Lá em 1 Reis, por exemplo, no capítulo 21, verso 27, diz que Acabe, aquele homem que deu tanto trabalho para os profetas, o profeta Elias e outros, este Acabe, diz o texto, que ele rasgou as suas vestes, ele se cobriu de pano de saco, ele fez exatamente o que os judeus faziam, dormia vestido de pano de saco, fez até mais, chegou a expandir o seu feito religioso, pensando que o seu feito religioso salvaria sua vida da miséria. Ele andava cabisbaixo, diz o texto. Portanto, é apenas uma tristeza externa. São aquelas pessoas que querem demonstrar externamente que estão tristes, mas o seu coração continua ateu em relação a Deus. O seu coração continua soberbo em relação a Deus. Pessoas continuam incrédulas quanto ao poder da graça de Cristo de transformá-las. Então, meus amados irmãos, este texto, que é o texto em que Jesus diz: bem-aventurados os tristes, aqueles que são tristes, e esta é uma expressão muito próxima do sentido do termo os que choram. Estes que choram são aqueles tristes, mas que tipo de tristeza então é esta de que Jesus fala? Qual é a tristeza que se relaciona com uma tristeza evangélica genuína,
uma tristeza evangélica que de fato mostra ou evidencia o trabalho da graça de Deus, como é o tema que nós propusemos para este sermão. A tristeza evangélica como evidência da graça. Como é que nós devemos então entender este choro do qual Jesus Cristo fala? Muito bem, nós devemos primeiramente conectar este texto com o anterior. E o texto anterior, que nós já expusemos, nós mostramos aos irmãos que a humildade de espírito é a pobreza de espírito que todo ser humano eleito por Deus, tocado pela palavra, deve experimentar. É uma tristeza que é produzida pela nossa compreensão de insignificância e de nossa dependência do Senhor. É quando nós reconhecemos que não temos nenhuma condição para acessarmos o reino de Cristo. Nós merecemos o inferno, nós merecemos a condenação. Este é o pobre de espírito. Este pobre de espírito é exatamente o primeiro movimento, o primeiro passo, o primeiro degrau para alguém conquistar o reino. É o reconhecimento de que não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. É o reconhecimento de que nada somos, nada temos. É o reconhecimento de que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. É o reconhecimento de que nós somos totalmente depravados e que nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo, inclinados ao mal, inclinados ao pecado, fazendo da nossa vida uma vida de pecado, exaltando, elevando altares aos ídolos do nosso coração. Quando nós reconhecemos isso, nós então agora caímos no segundo texto, na segunda bem-aventurança. Nós nos tornamos tristes. Nós começamos a chorar. Esta, meus irmãos, é a maior demonstração da graça de Deus na vida de alguém. Quando alguém reconhece a sua total insignificância, quando alguém reconhece a sua total miséria, não há outro caminho a não ser chorar. O choro é a demonstração da nossa incapacidade de alcançar a graça de Deus. É por isso, meus amados irmãos, que em todos os textos bíblicos que nós analisamos nas Escrituras, nós percebemos que aquelas pessoas que foram tocadas por esse senso de pecado, todas as pessoas que foram tocadas por Cristo, no sentido espiritual, estas pessoas não suportavam mais a sua própria podridão, seu próprio mérito, e elas se despejavam aos pés do Senhor. O exemplo que a Bíblia traz, um dos, é o exemplo de Maria Madalena. Maria Madalena, nós conhecemos bastante da história dela, conforme contado nos Evangelhos. Uma mulher de uma vida duvidosa, uma mulher com má fama, uma mulher que, em alguns momentos, experimentou o julgamento das pessoas, mas ela se encontrou com Cristo. E Lucas nos diz, lá no capítulo 7, no versículo 38, que o arrependimento de Maria se consistiu no choro. O texto diz literalmente, ela ficou chorando. Ela chorou. O choro, portanto, de Maria é um choro livre, espontâneo. O choro de Maria não foi gerado por algo externo, por uma tristeza destas que eu mencionei anteriormente, mas o choro de Maria foi motivado pelo contato com Cristo Jesus, pela compreensão de seu próprio pecado e pelo contato com Cristo Jesus. A verdadeira tristeza evangélica, meus irmãos, ela é voluntária. E ela acontece sempre quando nós lamentamos mais o pecado do que o sofrimento causado pelo pecado. Este é um ponto importante. Há pessoas que se preocupam muito mais com as consequências do pecado do que com o próprio pecado. Por exemplo,
Nós cometemos um pecado qualquer, nós mentimos. Marido mentiu para a esposa. E a grande preocupação dele, qual é? E se ela descobrir minha mentira? Esta é a preocupação daqueles corações não convertidos. Porque a preocupação do coração não convertido é com a consequência do pecado. Ao contrário disso, o coração crente se preocupa com o pecado. Eu menti para o Senhor. Por isso que Davi no Salmo 51 diz: pequei contra ti somente. É óbvio que ele não tinha pecado somente contra Deus, ele havia pecado contra Batseba, contra Urias, contra a nação de Israel, contra os chefes do exército, contra os profetas. Ele tinha pecado com muita gente, porque ele prejudicou a vida de muita gente por causa do seu pecado. No entanto, quando Davi diz que pecou somente contra o Senhor, na sua confissão, o que ele está revelando é que a principal preocupação do coração crente não é com o sofrimento que o pecado vai causar, mas é com o próprio pecado. E por isso, no Salmo 51 que eu citei, no versículo 3, ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim, sempre diante de mim. A espada está sempre diante de mim. O meu pecado está presente. E lá em Lucas, no capítulo 15, versos 18 e 21, naquela parábola que nós conhecemos, a parábola do filho pródigo, também, ao confessar o seu pecado ao pai, o filho pródigo diz: pequei contra o céu e contra ti. Isso demonstra que o verdadeiro arrependimento, a verdadeira tristeza evangélica, é uma tristeza que vem exatamente pelo fato de nós entendermos que o pecado é sempre um ato de hostilidade e de inimizade contra Deus, em primeiro lugar. Em Levítico 26:40, o texto diz que o povo de Deus andava em oposição a Deus. Nós lemos aqui neste culto o texto do profeta que dizia: vocês se rebelaram contra mim, vocês andaram contra mim. O pecado, portanto, meus irmãos, é sempre um pecado de hostilidade contra Deus, em primeiro lugar. E o coração crente, o coração que se entristece conforme a bem-aventurança dada pelo Senhor, é aquele coração que entende que o pecado resiste ao Espírito Santo de Cristo e que o pecado é sempre algo contrário à vontade de Deus, é sempre algo impuro e que deve ser, portanto, afastado de nós, porque ele é sempre considerado como uma rebelião contra a vontade do Senhor. O pecador genuíno ou genuinamente cristão, o pecador que se converteu a Cristo e que ele agora é um pecador regenerado, ele luta contra o seu pecado ao invés de lutar contra o seu Deus. Por isso, a tristeza evangélica é aquela tristeza de um coração que entende que o nosso pecado ofende a Deus primeiramente. Também o pecado para o coração crente é um ato de ingratidão contra Deus. Além de ser uma ofensa, uma rebelião, uma contradição à vontade de Deus, é também, meus amados irmãos, uma agressão à própria misericórdia divina. Nós lemos aqui neste culto 26 vezes a expressão: porque a tua misericórdia dura para sempre. E aquele nosso irmão que escreveu este salmo, que era cantado pelo povo de Israel, era recitado pelo povo de Israel, entendia que todos aqueles benefícios, todo o nosso louvor, toda a honra que Deus merece é em razão de que a sua misericórdia dura para sempre. Porque conforme o profeta Jeremias, não fossem as misericórdias de Deus se renovarem todas as manhãs, nós estaríamos condenados ao inferno, porque este seria o nosso destino natural. Contudo, pela misericórdia do Senhor, nós fomos resgatados, salvos. Então, quando nós pecamos, nós somos ingratos à misericórdia de Deus, nós agredimos a misericórdia do Senhor, nós pecamos contra o próprio sangue de Cristo, contra a graça do Espírito Santo. Mas aqueles que choram, aqueles que se entristecem pelos seus pecados, eles são bem-aventurados porque eles reconhecem isto.
Eles reconhecem que o seu pecado, de fato, são pecados, ou é um pecado de ingratidão contra Deus, de rebeldia, e então ele se derrete em lágrimas, lágrimas santas, verdadeiras, não aquelas lágrimas forçadas de Judas, aquelas lágrimas hipócritas de Saul, mas lágrimas verdadeiras, lágrimas que demonstram as feridas da alma. O profeta Jeremias, ou melhor, Zacarias, escreveu no seu texto algo que nós não queremos que Deus diga a nosso respeito. Ele estava se referindo aqui ao povo, que muitas vezes era ingrato. E ele disse então: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos, se referindo aqui à prática de uma ingratidão do próprio povo. Davi chegou a mencionar, num dos seus salmos, que o principal opositor eram aqueles da sua própria casa, demonstrando com isso ingratidão dos seus próprios filhos. Quantos pais aqui, quantas mães aqui nós conhecemos, têm filhos ingratos, filhos rebeldes, filhos que se rebelam contra a lei de Deus, filhos que se rebelam contra os seus pais, filhos que são ingratos com aquilo que os pais lhes deram durante todo o tempo de sua vida. A mesma coisa acontece com Deus, que é o nosso Pai. Todas as vezes que nós pecamos, nós nos demonstramos como filhos ingratos. Mas aqueles que choram, aqueles que se entristecem, aqueles que possuem este choro genuíno de conversão, aqueles que reconheceram a sua pobreza espiritual, eles se derramam em lágrimas, caem aos pés do Salvador, reconhecendo a sua miséria, clamam pela justiça do Senhor, pelo sol da justiça, clamam pela misericórdia de Cristo. Então, meus amados irmãos, a verdadeira tristeza evangélica, ela de fato nos conduz para Deus. Lucas, mais uma vez citando o filho pródigo, no versículo 18, o texto que aparece é a decisão do filho de voltar para a casa do pai. Este é o verdadeiro arrependimento, é a volta para casa, voltar para a casa do pai. Talvez você esteja aqui nesta noite e talvez você não se sinta distante da casa do pai, porque talvez você, como aquele filho mais velho, se sente confortável em estar na casa do pai e não percebe que o seu coração está distante do pai. Por isso que naquela parábola é muito interessante perceber que o filho mais velho, ao final, revela também o seu pecado, porque na verdade ele demonstra que estava muito mais preocupado com os bens do pai, com os benefícios de estar presente na casa do pai, do que com o próprio pai. E é por isso que o pai repreende ambos, o filho que saiu e o filho que estava, dizendo para o filho que estava: olha, você está comigo há tanto tempo, e você sabe que tudo que eu tenho é seu. Mas aquele coração empedernido, ingrato, não conseguia perceber que tudo aquilo que o pai tinha era dele, o tempo todo. Mas ele estava muito mais focado no filho que saiu, enciumado com o filho que foi recebido agora com festas, porque se arrependeu, e por isso ele também foi repreendido pelo pai. Portanto, nós temos aqui as duas configurações. Talvez nós falemos daqueles que estão, de fato, carecendo de uma tristeza evangélica genuína, de uma conversão genuína, alguém que de fato precise chorar os seus pecados. Portanto, não pregue o evangelho desejando que a pessoa sorria. Pregue o evangelho desejando que ela chore. O primeiro passo da conversão é o choro, é a humilhação. O primeiro passo para uma vida genuinamente cristã é o pó. É o reconhecimento de que nós nada somos. O mundo tenta inverter esta ideia. O mundo tenta valorizar as pessoas.
mas de uma maneira errada. Deus também valoriza as pessoas, afinal são imagem e semelhança dele. Mas estas pessoas só têm valor em Cristo. O valor espiritual delas está em Cristo. E é por isso que é preciso nós mostrarmos a elas que elas estão distantes de Deus, até que esta tristeza evangélica ocupe o seu coração. E como disse o profeta Jeremias, elas caiam com o rosto em terra, com a boca no pó, clamando a Deus por esperança. Mas também, meus irmãos, como eu disse, há o outro lado. Talvez você esteja aqui, nesta igreja, por anos. E talvez você se acostumou com um estilo de vida evangélico. Você se acostumou com o formato da igreja e você não tem mais chorado os seus pecados. Você não tem mais se arrependido das misérias do seu coração. Não tem mais desejado estar na presença de Deus em Cristo como alguém que de fato deveria ser condenado. Talvez você esteja aqui muito mais para festejar do que para reconhecer o seu pecado. Então, meus amados irmãos, esta é uma mensagem que atinge a todos nós. É uma mensagem que nos mostra que nós devemos chorar pelos nossos pecados. Porque aqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que reconhecem a sua miséria, aqueles que de fato colocam a boca no pó, se arrependem dos seus pecados, reconhecem a sua miséria, estes são os que estarão habilitados para serem consolados por Deus em Cristo Jesus. O verdadeiro consolo, portanto, começa no choro verdadeiro, que demonstra nossa total dependência do Senhor. O pastor que eu tenho citado aqui em relação a estas mensagens, chamado Thomas Watson, ele diz que a tristeza evangélica é sempre um estímulo à oração. O filho que chora por ofender o seu pai vai até a presença dele e não sairá da presença do pai até que se reconcilie com ele. Pensemos na nossa vida prática. Nós que somos casados, por exemplo, quando nós falamos algo para o nosso cônjuge que percebemos que ofendeu e você quer consertar as coisas, você chora o seu pecado, o que você faz? Você busca todas as maneiras para pedir perdão, para restaurar aquela situação, para trazer de volta a sua amado ou amada. Assim também deveríamos fazer com Deus. Nós deveríamos chorar o nosso pecado e dizer: Senhor, eu pequei contra Ti, me perdoe. Eu falei o que não deveria falar para o meu irmão, eu fiz o que não deveria fazer contra a minha esposa, contra o meu filho, contra o meu patrão, contra o meu funcionário, contra a igreja do Senhor. Pai, me perdoa. Meus irmãos, este é o caminho para o consolo. E eu quero dizer aos irmãos, embora nós vamos tratar disso na mensagem seguinte, mas eu quero antecipar aos irmãos que aqueles que fazem isto, ou seja, reconhecem a sua miséria, a sua pobreza espiritual e choram, estes recebem o consolo de Deus exatamente porque nós entendemos que aquele que é o nosso advogado está ao lado do Pai e ele é capaz ou totalmente suficiente para dizer ao Pai: Pai, perdoe este teu filho. E este perdão do Pai, solicitado por Cristo, que é eficaz, nos é comunicado pelo Espírito Santo de Cristo e, portanto, nós pacificamente somos acolhidos por Deus e consolados. É por isso que o crente, quando peca, ele não entra em desespero, como foi Judas. O crente que, quando peca, ele entra em profunda comoção, contrição por causa do seu pecado, porque ele sabe que ofendeu o seu Pai, cuja misericórdia dura para sempre. Então ele corre para os braços do Pai, chorando: Pai,
perdoa-me, sem usar argumentos, sem culpar outras pessoas, sem apontar o dedo para as circunstâncias, ele simplesmente diz: Pai, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele não diz porque fulano fez isso, porque Beltrano fez aquilo, ou porque a circunstância ajudou, mas ele simplesmente diz: Pai, eu pequei, perdoa-me. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eram estas as orações que recebiam a resposta de Jesus da seguinte maneira: vai, a tua fé te salvou. Esta é a verdadeira oração. É uma oração de poucas palavras, mas de um coração profundamente entristecido por causa dos pecados. Uma oração curtíssima, mas que carrega as lágrimas do nosso coração até o trono do Pai. Uma oração mínima, mas de extremo valor para o Senhor, porque Cristo não deseja de nós palavras, vãs repetições, mas o que Ele quer de nós é um coração quebrantado, compungido, contrito, um coração que verdadeiramente declare: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É esta oração que o Senhor exige de nós, uma oração de arrependimento sincero. Esta é a verdadeira tristeza. Portanto, as tristezas deste mundo, as tristezas que nós experimentamos, são todas elas inúteis quando se referem à nossa proximidade com Deus. A verdadeira tristeza é aquela que nos coloca na condição de dependentes do Senhor, de pessoas que precisam da graça de Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos ajude, para que as nossas tristezas deste mundo não nos confundam em relação à verdadeira tristeza que nós precisamos ter, a tristeza de espírito. Se você é aquela pessoa que se reconhece miserável, pobre, cego, nu, você é bem-aventurado, porque o reino dos céus foi feito para você. Se você é um soberbo, arrogante, acha que as suas obras vão te levar para o céu, o reino do céu não é para você. Se o seu choro é um choro externo, se o seu choro é um choro religioso, um choro motivado por uma idolatria, você jamais será consolado, você permanecerá chorando. Mas se o seu choro é um choro sincero na presença de Deus, por causa da miséria do seu pecado, por causa da ofensa que você causou ao Pai, por causa da ingratidão que você revela em seu coração, você será consolado. Que Deus nos abençoe, irmãos. Graças ao Pai, nós temos um grande amigo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E este grande amigo, este bondoso amigo, Ele nos recebe com as suas mãos, nos recebe em sua graça, para nos apresentar o consolo. E este consolo durará até o fim.